Olá, internauta, olá, meus amigos. Qual a verossimilhança, qual a similaridade entre as atitudes, mais especificamente a última atitude da vereadora Edna Manique e a greve nacional, feita pelas universidades, comandadas pelo PT, pela CUT e pelo PSOL e pelos partidos de esquerda contra o chamado corte na educação no Brasil? O que existe aí de verossimilhança entre essas duas coisas? Para começar o nosso bate-papo, pedir para você aí, se possível, um like aí no vídeo, se possível aí se inscreva no nosso canal, isso nos ajuda, nos fortalece e você vai ser avisado sempre sendo inscrito no canal e ativando o sininho aí embaixo dos vídeos que a gente lança aqui em primeira mão. Você pode recebê-los aí no seu aparelho receptor de internet, tá bom? Agora vamos ao papo que nos interessa. O PT e o MDB sempre foram partidos que caminharam junto. Logo após o fim do período militar, da Revolução Militar de 64 e 85, durante o período militar existiam dois partidos, a Arena e o MDB. Dessa polarização de dois partidos, saiu do MDB, saiu a esquerda. Então a esquerda sempre foi formada aí, tendo a mesma origem. O MDB foi formado o PT, o PSDB, PSOL, PCdoB, todos eles tiveram origem no MDB. Por isso, o PT sempre foi um aliado incondicional do MDB. O vice-presidente da República, que depois assumiu a presidência, que agora está na cadeia, como é normal nessa turma aí, ele foi escolhido pessoalmente para ser vice da Dilma, o Michel Temer, claro, também referindo a ele. O Michel Temer foi uma escolha pessoal do Lula para ser vice da Dilma Rousseff. O meu vice não caiu do céu. O meu vice não é um vice improvisado. É uma pessoa competente, um homem capaz. E aí, quando surgiu a oportunidade dele dar uma rasteira nos companheiros dele, do PT, derrubar a Dilma e assumir, ele fez isso com a maior tranquilidade, mas eles sempre foram parceiros, caminharam juntos, é a mesma turma, é o mesmo grupo político, PT e MDB. Em Primavera do Leste, a representante do PT na Câmara Municipal caminha, assim como seu partido sempre caminhou, junto com o MDB. A vereadora Edna é uma das vereadoras mais fiéis ao prefeito Leonardo Bortolin, que é do MDB. Como sempre aconteceu na história, e aí não tem nenhuma novidade, os dois partidos caminham juntos, seja na esfera federal ou seja aqui em Primavera do Leste. E como é do conhecimento de todos, a vereadora Edna Manique, algumas semanas atrás, fez uma postagem apócrifa não, que a gente conhece a origem, Então a vereadora Edna Manique, mas fez uma postagem suja, baixa, antiética, contraproducente contra a sociedade de Primavera do Leste, convidando as mulheres que votarem em Bolsonaro a irem se apresentar no programa Mais Putas do Bolsonaro, um programa que nunca existiu, portanto uma informação fake, falsa, e ela propagou isso. Aliás, rapidinho, antes de continuar, é interessante dizer o seguinte: a partir de agora, nenhum vereador de Primavera tem moral para reclamar
do que é postado nos grupos de WhatsApp que falam dos vereadores de Primavera, que sentam o cacete nos vereadores de Primavera do Leste. Nenhum vereador tem mais moral, porque nas suas fileiras, ou seja, dentro da Câmara Municipal, tem uma vereadora que usa das mesmas artimanhas, dos mesmos ataques baixo, sujo e mau caráter feito nos grupos de WhatsApp contra os vereadores. Ela se utiliza dos mesmos mecanismos para fazer politicagem. Então, vereador nenhum tem mais moral de cobrar nada dos grupos de WhatsApp, porque protegem, porque acoitam, porque ficam mancomunados com uma vereadora que agiu exatamente da mesma maneira. Não tem moral, pode reclamar o que quiser nas redes sociais. A verdade é, vocês não têm moral para mais nada de reclamar de rede social. Bem importante dizer aqui, vamos explicar rapidamente, se você não acompanhou, por que o Bolsonaro disse uma coisa, a vereadora Edna distorceu completamente o que ele disse, para dizer que ele estava dizendo uma outra coisa que justificaria essa outra coisa que ela imaginou na cachola dela que ele estaria dizendo, correto? Vamos explicar direitinho. Ele estava falando com jornalistas num café da manhã no Palácio do Planalto, e lá ele falou que ele não iria mais colocar dinheiro do contribuinte, dinheiro público, em congressos, em encontros, em passeatas dos gays. Ele não ia mais fazer isso. Se quisesse fazer, faz com seu dinheiro e por sua conta. Veja, ele está falando dos gays, tá? Está falando dos gays. E aí ele disse a seguinte frase, mais ou menos a seguinte frase: nós não vamos transformar o Brasil num paraíso do turismo gay, né? As pessoas, os gays vêm para cá para ter encontro, congresso e se relacionar sexualmente de forma homossexual e tal. Repito, ele estava falando dos gays. E aí ele solta uma frase que eu classifico a frase como infeliz, mas muito, completamente diferente do que a vereadora Edna e a sua turma propagaram. Muito diferente. Ele disse o seguinte: bom, nós não vamos transformar o Brasil num paraíso gay, não. Aqui não, nós temos família, paraíso. Se quiser vir aqui ter relação com mulher, tudo bem, problema, né? Tudo bem. Foi isso que ele disse. E o sentido é muito claro: olha, se quiser ter relação com mulher, problema do turismo, da mulher, enfim, de quem está envolvido. Agora, dos gays, nós não vamos mais patrocinar esse turismo gay no Brasil. Era isso basicamente o que ele disse. Ele não estava incentivando turismo sexual com mulheres, não estava oferecendo mulher brasileira, nada disso, nada. Ele simplesmente citou, falando sobre os gays, que se alguém quisesse ter relação com mulher, tudo bem, não tem problema nenhum, pode ter relação com mulher, problema dele e da mulher, não vamos patrocinar. Pois isso que ele disse justificou na cachola doentia, na cachola suja, imunda da vereadora Edna Manique e dos seus apaniguados, da sua corja de seguidores, a justificativa para dizer que as mulheres que votaram em Bolsonaro tudo puta, porque o Bolsonaro estaria oferecendo. Olha que tipo de raciocínio doente, olha que tipo de raciocínio mesquinho, sujo, baixo, cretino fez a vereadora Edna Manique e os seus correligionários. Inclusive estão aí tentando, não sei se conseguiram ou não quero nem saber, colocar uma nota de apoio à vereadora na Câmara Municipal. Essa Câmara aí é bem provável colocar, aceitar mesmo, né? O presidente se recusou a ler uma nota de repúdio a essa distorção infame que fez a vereadora Edna, e ela não se retratou. Ela continua dizendo que o que ela disse foi por causa do que o Bolsonaro que tem que receber uma nota de repúdio. Deixa de fazer esse tipo de coisa. Eu não vou nem falar a palavra aqui para não baixar o nível. Vereadora Edna Manique, deixa da sua sujeira.
Bolsonaro em nenhum momento falou isso, em nenhum momento lançou projeto disso. Estava falando de um negócio com os homossexuais. Olha, quem quiser vir aqui ter relação com mulher, tudo bem. Aqui nós não vamos mais apoiar aqui. Não lançou programa mais puta, não convocou as prostitutas, nada. Isso foi um golpe sujo. E agora esse golpe sujo, praticado pela vereadora Edna Manique, do PT de Primavera do Leste, é o mesmo método utilizado pela esquerda ordinária, por os safados da esquerdopatia nacional, para justificar uma greve que movimentou as universidades, escolas, tudo política da mais suja e baixa. Qualquer pessoa minimamente letrada, e eu não falo dos petistas e dos petralhas e dos psicopatas da esquerdopatia, não. Estou falando da pessoa minimamente conhecedora, sabe que o orçamento de União, estados e municípios é votado e aprovado de um ano para outro. Ou seja, o orçamento que está sendo praticado em 2019 foi votado e aprovado, foi elaborado, votado e aprovado no governo do Michel Temer e para o Congresso que saiu agora no começo do ano e o novo Congresso assumiu. É esse orçamento que foi votado no ano passado, na gestão do Michel Temer, elaborado pelo governo de Michel Temer, votado pelo Congresso que saiu no começo do ano. Esse orçamento é o que está sendo executado em 2019. E o que aconteceu? Aconteceu que esse orçamento previa uma receita superior. O Michel Temer supervalorizou a entrada de dinheiro. E o dinheiro que na realidade está entrando é bem menor do que previa o orçamento lá do Michel Temer, correto? A lei de responsabilidade fiscal diz que quando isso acontece, o governante tem que cortar despesas. E o governo do Jair Bolsonaro está tentando não cortar as despesas, está tentando aumentar a receita. Como? Através da reforma da Previdência. A reforma da Previdência vai economizar muito dinheiro e vai permitir com que o governo cumpra o orçamento elaborado no ano passado. Só que diante da incerteza de se aprovar ou não, de ser mexido, diminuir o índice da reforma e tudo mais, o governo tomou uma medida preventiva. E qual foi essa medida? Contingenciar gastos em todos. Vou repetir, petralha ordinário. Contingenciar gastos em todos os ministérios. Apenas como exemplo, para as cacholinhas pouco desenvolvidas ou politiqueiras da esquerdopatia, a informação é: as Forças Armadas tiveram uma redução de 43% do seu orçamento. Foi contingenciado 43% dos orçamentos das Forças Armadas. Só um comparativo: todos os ministérios tiveram um corte. Assim, também o Ministério da Educação. Aliás, corrigindo, não foi corte, é contingenciamento. Qual a diferença entre corte e contingenciamento? Vou explicar da maneira mais simples possível. Corte: você não tem mais esse dinheiro, acabou. Contingenciamento: não faz esse gasto por enquanto, que pode ser que nós tenhamos que cortar lá na frente. Ou não, depende da arrecadação. Viu a diferença entre contingenciamento e corte? O MEC teve um contingenciamento de 7,4 bilhões no orçamento total. Isso atinge em torno de 1,3 bilhões na educação. E o que significa esse 1,3 bilhão na educação do ensino superior? Significa 3,5% do orçamento do ensino superior.
O que está garantido e não vai ser mexido? Folha de pagamento está garantido, correto? As aposentadorias estão garantidas. Contingenciou-se 3,5% das despesas discricionárias, aquelas que não são obrigadas, né? Veja a explicação do ministro da Educação. Você quer entender por que é 3,5% e não 30% como alguns jornais estão alardeando, referente a contingenciamento, que é de 3,5%, ou corte de 30%? Eu vou explicar para você. Imagina, aproximadamente, que uma universidade tem um orçamento de 100 milhões por ano. De um modo geral, ela vai ter 85 milhões destinados ao pagamento de professores, técnicos e funcionários. Esses 85 estão integralmente garantidos, inclusive com as promoções previstas. Isso daqui nós não estamos mexendo em um centavo. Depois, ainda tem o apoio e o auxílio aos estudantes, que é bandejão, que é um aluno que precisa de um apoio financeiro. Isso também está preservado. Vamos pressupor que seja 3% ou 3 milhões desses 100 milhões que a gente destina para esse tipo de despesa. Sobra, de um modo geral, 12 milhões para o reitor gastar como ele quiser. O MEC, a gente teve que contingenciar, no caso, tudo 3,5%, ou 3 milhões e meio no caso dessa universidade. E isso foi passado, de um modo geral, para tudo. Mas a gente tentou preservar todas as áreas que a gente acha que não tem como cortar. O que a imprensa e muita gente maldosamente está fazendo? Está falando que 3 milhões e meio sobre 12 milhões vai dar 30%. Tem gente que fala que é 40%, 50%. Mas a verdade, do orçamento das universidades, a gente está pedindo para segurar, contingenciar, postergar até setembro. 3,5%. Essa é a verdade e os números estão disponíveis. Eu te pergunto, você na sua casa, sua família, você já passou por um período que você teve que postergar uma compra, uma decisão, por 2, 3, 4 meses? É isso que a gente está pedindo. Só para você entender uma coisa, se o Bolsonaro não faz isso, não faz esse contingenciamento, ele era obrigado a fazer pedalada igual a Dilma fez, para poder cobrir o rombo do orçamento da União. Sabe o que aconteceu em 2020? Ele pedalou igual Dilma, impeachment, caça, derruba. Este é o que está por trás dessas manifestações de greve, uma tentativa de derrubar Jair Messias Bolsonaro do cargo de presidente. Entendeu como eles pegaram uma coisa, modificaram aquilo para poder fazer um ataque à democracia brasileira? É a mesma coisa que a Edna Manique fez em Primavera do Leste. Pegou uma fala do presidente, modificou para justificar uma agressão às mulheres de Primavera do Leste e de toda a região, assim como o PT Nacional. Mas ela está seguindo exatamente o que diz a cartilha do PT Nacional. Modificar o que o Bolsonaro fala e faz, dizer que é uma ilegalidade e tentar jogar a sociedade contra o governo. Essa é a técnica desses políticos brasileiros.